Será que agora vai, meu povo? Tá difícil hoje, hein? Realmente, aí, Mercúrio retrógrado. Uma live com o Dani, a gente tava tentando abrir do canal dele. Vamos ver se agora vai daqui. Bom, esperar ele entrar. Boa tarde, galera. Deixa eu ver quem tá aqui, quem tá chegando. Oi, Di. Ou Fernanda, não sei quem tá abrindo aí. Oi, Betinha. Eli. Niágara, linda. Boas-vindas. Vamos ver no que vai dar agora, né, gente? Vamos ver se Dani consegue entrar. Nossa ideia é fazer uma live aí bem legal, bem vapt-vupt. Mário, tudo bem? Pri. Joyce. Ah, que delícia, Fê. Que bom você aqui. Deixa eu ver quem mais entrou. Ana. Ou Ana T, né? Ana Tereza. Laís, Floriano. Delícia. Boas-vindas a todos que estão entrando. A gente vai esperar o Dani chegar pra gente começar. Hoje o tema da vez é justamente a gente vai falar sobre como não morrer de bobeira. Um bom tema, né? É uma brincadeirinha, mas ao mesmo tempo a gente vai trazer dicas, né? Ele vai trazer 3 dicas, eu vou trazer 3 dicas. E a gente conversou um pouco antes pra gente também não repetir as dicas. E aí a nossa intenção, ó, o Dani chegando aí. Ô, querido. Vamos ver se agora rola. Não sei se eu te convido ou se você manda o convite. Muito bom. Ah, entrou aqui. Então vamos lá. Hoje abre a câmera, né? Porque às vezes a gente fica um sem ver o outro. Será que tá rolando? E aí, deu certo? Putz, tô te ouvindo, mas não te vejo. Oi, me ouve? Você me ouve? Te ouço, mas eu não te vejo. Gente, como assim? É, Como assim? hoje o negócio tá brabo mesmo. Mas aí você me guia aí. Será que eu preciso mexer meu celular? Será que tá cortando minha cara pela Não, metade? não, a sua cabeça. Isso, bota um pouquinho mais pra baixo. Aí. Levanta um pouquinho aí. Perfeito. Você pode abaixar um Show. pouquinho só, se quiser. Bem pouquinho. Não, levanta de Assim? novo. Levanta de novo. Não, isso. Fica aí, porque você vai ficar um pouco mais pra trás. Deixa o jeito que tava antes. Posso chegar pra trás. Ah, então tá ótimo. Agora tá legal, tá legal. Então tá Você ótimo. consegue ver a mensagem do pessoal? Mensagem eu consigo. As perguntas, você consegue ver? Deixa eu ver aqui nas perguntas. Não, não vejo nenhuma. Tá. Nossa, que chato isso. A galera tá entrando Cliquei aí. aqui, cliquei aqui na interrogação e não vejo nenhuma das perguntas, mas tudo bem. Tá, pera aí, deixa eu ver aqui. Mas você me escuta, né? Te escuto, te escuto. Pelo jeito tá normal pra galera, só pra mim que não tá normal. E talvez O pra você, pessoal não tá sei falando se que tá você me vê. normal. Você não tá conseguindo me ver, eu consigo te ver. Então tá ótimo. Será que é alguma Eu configuração do seu celular? Cara, eu não sei, porque às vezes acontece o oposto também. Às vezes as pessoas não se. Como é que é? Não me veem, mas se veem. E eu não sei, pode ser que seja alguma coisa do meu celular, meio louco também. Ah, Não é sempre. não tem E problema. tem lives nossas que a gente aparece normal pra mim, tanto eu quanto você. O pessoal tá falando que tá tudo bem, então acho que dá pra levar assim? Dá? Vamos embora. Então, Mas beleza. enfim, vamos aproveitar, né, que a gente está começando. Acho que você já estava falando alguma coisa. Eu vou deixar você se apresentar, Dani, ou então falar o que você estava falando lá. Ah, sim, E aí a gente. eu tava começando a live falando sobre o tema, que é como não morrer de bobeira. Eu já digo logo pro pessoal que gente, a morte é inevitável, né? Só acho que o universo, Deus, o Criador, sabe o momento de cada um. Cada um tem seu tempo. E a gente pode ter, como diz o Shelton, né? A gente tem o homicídio, né? Quando alguém te mata. Você tem a morte natural, obviamente, em primeiro lugar, que acontece. Você tem o suicídio, quando você se mata. E vários sítios por aí, mas ele falou um muito interessante que é o autocídio. O que seria esse autocídio?
de forma gradual, lenta e, entre aspas, segura, você, com os seus hábitos de vida alimentares, você vai se matando aos poucos. E eu acho que, inevitavelmente, claro, a morte pode vir para amanhã, depois. Eu acho que existe uma esfera de controle para nós. Então, acho que no que nos cabe, eu acho que é isso que a gente está falhando. Acho que a principal razão de morte é o autocídio, porque a gente não se cuida, a gente não observa os hábitos que tem que ser observados de alimentação e de estilo de vida, e isso acaba vindo desfavorável a nós. E eu queria introduzir a live assim para as pessoas não acharem que aqui está dando forma da imortalidade. Ninguém está dando forma da imortalidade, que a morte vem para todos. E é um prazer estar aqui com você novamente. Gente, para quem não me conhece aí, que for do clã da Eli, me seguia, eu sou o Daniel Peixoto, terapeuta naturopata, e o meu objetivo aqui é falar sobre saúde, dar dicas da mente e do corpo. E mais uma vez a gente vai falar e dar dica para vocês como não morrer prematuramente. Quer se apresentar, Eli? Fica à vontade. Gratidão, Dani. Delícia, né? Mais uma live depois de um tempo aí. Então é sempre bom a gente ir se revendo e trocando. E foi bom também que, para quem não sabe, né, a gente se viu recentemente fisicamente também. Então foi bem legal. Bom, me apresentar. Meu nome é Elisa, as pessoas me conhecem como Eli Lamego. Sou terapeuta naturopata também, como Dani. Talvez numa linha um pouco diferente que a gente, no sentido de trabalhar de formas diferentes, tá, gente? Porque a nossa linha é muito similar, inclusive. Mas meu foco maior é na desintoxicação, então eu auxilio e guio e faço vivências com foco no Solid Vacation, que é um tipo de prática focada no processo de sucos para depuração intestinal e do corpo, e também no jejum, né? Então são os meus maiores focos, mas eu também trabalho individualmente com pessoas, buscando cada vez mais se utilizar a alimentação. E eu acho que hoje, né, como esse tópico foi uma sugestão do Dani, uma sugestão super legal, porque abre aí portas para todo mundo também tirar suas dúvidas. Então a sugestão aí que eu já dou, antes da gente dar esse pontapé inicial, é quem tiver quaisquer dúvidas ou comentários, ou alguma coisa que vocês queiram que a gente teça aqui, sem muitos detalhes, lembrando que hoje a ideia é ser bate-bola, né, não ser uma coisa que a gente vai discorrer sobre um único tema e destrinchando esse único tema por várias horas, não. A nossa ideia é ser um bate-bola, de dar dicas mesmo pontuais. E aí a gente já sugere que vocês já joguem na interrogaçãozinha que tem aqui embaixo, preferencialmente, tá? Porque às vezes aqui nos comentários a gente perde, tá? Ao longo da live, então se puderem jogar na interrogação, melhor. Mas enfim, então voltando, né? Como terapeuta naturopata, eu e Dani, a gente vai buscando auxiliar as pessoas da melhor maneira nessa sutilização alimentar. E essa utilização alimentar, ela passa por várias vias, né? Não é só o alimento ingerido, né? Também tem outras questões. Então, não sei, Dani, começa aí, né? Se você quiser dar esse pontapé e depois eu falo as minhas dicas, a gente vai batendo bola. Gratidão aí pela presença de todas e gratidão pelo convite também. Não te ouço, não sei se o áudio está fechado. Desculpa, tá fechado o áudio. A gente pode fazer como a gente combinou. Eu tenho 3 dicas para dar e você tem 3 dicas para dar. Eu posso dar a minha primeira dica e aí você pode comentar alguma coisa que você queira e depois você dá a sua dica, e se eu quiser comentar alguma coisa. Bem nesse bate-bola mesmo, a gente dá as 6 dicas principais, de repente uma extra, e aí a gente vai respondendo a pergunta do pessoal. Eu não sei se você pegou as perguntas que eu cheguei a te mandar, eram 2, né? Você chegou a dar uma olhadinha? Ah, então tá ótimo. Eu esqueci de printar a tela, mas tudo bem. Gente, a primeira dica, se você não quer morrer de bobeira, é tóxicos. Falar um pouco sobre tóxicos, evitar os tóxicos. E o que eu, Daniel Peixoto, terapeuta naturopata, com base no que eu li, no que eu aprendi, estudei, entendo como tóxico. É tudo aquilo que não é familiarizado, nosso corpo não consegue utilizar de maneira apropriada na função de nutrição para a construção da máquina humana, né, das células, dos tecidos, dos órgãos, sistemas, do corpo em si. Então, eu entendo que isso tudo é tóxico. Por exemplo, eu entendo que cigarro, álcool, medicamentos farmacêuticos, até determinados suplementos, quando eles são feitos de maneira inorgânica, tirado, por exemplo, do alimento, né, de uma forma, ou da terra mesmo. Por exemplo, o cara fala que te dá ferro, porque na terra tem ferro. Aí ele isola o ferro da terra e bota na cápsula. Isso aí é tóxico para o corpo. E, além das drogas lícitas e ilícitas,
A gente tem também... o café também, eu entendo que ele é tóxico para o corpo também. Os próprios chás, apesar de ter fins medicinais. Os alimentos industrializados, apesar de ter nutriente ali, eu também entendo que são tóxicos pela forma que eles são manipulados, pelos aditivos, pelos corantes. Então, ele deixa de ser um alimento e passa a ser literalmente um veneno. Eu não vou dizer que comida cozida é um tóxico, mas é um pouco complicado se você come em excesso, né? Mas não é tóxico. Mas, assim, é o que eu falei. Drogas lícitas e ilícitas, cafeína, tabaco, o próprio chocolate, tá? Que tem até albromina. Eu julgo que é algo tóxico para o organismo, sim. Claro, se eu usar cacau, alguma coisa assim, não vejo que é algo nada assim tão agressivo. Tem tóxicos que variam em maior ou menor grau, mas enfim, os principais que são as drogas ilícitas, álcool, cigarro, o próprio café e os alimentos industrializados, eu julgo que são tóxicos. E eles, qual a questão dos tóxicos? Por que você vai morrer de bobeira se você ficar usando tóxicos? Porque os tóxicos, eles não são absorvidos pela inteligência corporal. Então, tudo que o corpo não absorve, ele vai jogar para fora. Eu não estou entrando no mérito aqui se vai ter ou não função medicinal. Não é esse o mérito que eu estou entrando aqui. Estou entrando que os tóxicos vão agredir o corpo e ele precisa de um soldado para poder se defender. E esse soldado é o sistema imunológico. E aí você fica usando tanto tóxico, que tua imunidade fica assim. Dá vontade de pegar um gráfico e mostrar para você. Cada vez mais baixo, cada vez mais baixo. O problema é que o teu corpo está prontíssimo para lidar com qualquer praga que esteja pronta aí. Papai do céu foi maravilhoso com a gente com relação a isso. O problema é que você está usando tanto tóxico, que aí quando vem uma pandemia, entre aspas, né, uma pandemia, aí você se vê vulnerável a qualquer tipo de doença, patologia. Mas a culpa não é da pandemia, nem do vírus, nem de nada disso. É porque a sua imunidade está baixa. E você pode morrer de bobeira se você ficar usando tóxico. Então você precisa parar pelo menos com os tóxicos mais agressivos. Quais são os tóxicos mais agressivos? Café, álcool, cigarro, medicamentos farmacêuticos e alimentos industrializados. Desculpa, demorei, me delonguei muito. Não, tranquilo, muito bom. Acredito que assim, quando a gente fala sobre tóxicos, né, e nem preciso complementar na real, mas já que a gente está nesse bate-bola, acho que foi bem completo. É justamente uma compreensão de que tudo que é excesso, até que sejam coisas boas, também serão tóxicas, né? Então, estamos também num corpo, num templo, numa máquina humana, digamos assim, que não consegue lidar com excessos. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas se eu comer, sei lá, um punhadinho de castanhas todos os dias, sem exceção, é excesso? Depende. Tem pessoas que para essa pessoa pode ser que seja excesso. E tem pessoas que talvez aquela quantidade não vai se tornar tão excessiva, porque é um corpo que consegue lidar com aquela quantidade, né? Então a gente tem que entender que até mesmo uma alimentação crude vegana, uma alimentação, né, mais voltada para o cru mesmo, pode ser tóxica dependendo do nível de acúmulos que aquele próprio corpo tem. Então, outras dicas que o Dani vai trazer e que eu vou trazer vão ter correlação com isso, tá, gente? Então, o que a gente pensa sobre tóxico, tem coisas que são tóxicas e ponto, né? Por exemplo, metais pesados, quando estão dentro do nosso corpo, são tóxicos, né? Eita, será que o Dani caiu? É que eu não enxergo, gente, então nem sei. Que veio aqui uma solicitação dele de novo. Pronto. Me ouve? Tá. Eu fiquei na dúvida se você tinha caído, porque como eu não vejo, aí eu falei, ué, solicitação de novo. Agora eu entendi. Eu caí aqui. Nem sei se deu pra eu ouvir uma parte, mas eu vou só fechar aqui. Uma coisa que eu vi aqui no finalzinho é dos metais pesados, né? Muito importante também. Tem isso, tem o tóxico ambiental também. Cabe uma live só para tóxico, né? É isso. Vale a pena. Até assim, em nível de xenobióticos, né? Se a gente fala sobre xenobióticos em geral, eu já fiz uma live com o Will sobre, que foi bem legal. Mas vale a gente justamente falar sobre isso, né? Tem coisas que invariavelmente serão tóxicas. Vide muitos desses, talvez, assim, insumos ou ingredientes dessa última picadinha ou das últimas picadinhas. Praticamente tudo que está ali é tóxico, né? Então, dando um exemplo. Mas tem coisas que às vezes são saudáveis, ou poderiam ser saudáveis, ou têm o potencial para ser saudável, mas um determinado corpo não está apto a lidar com aquilo. Então, vou dar um exemplo, né? No meio da naturopatia,
pelo menos nessa linha mais focada no Solid Vacation, a gente fala muito sobre a alimentação que tenha folhas, né, saladas cruas, por exemplo, alface, rúcula, alho poró, por aí vai, né? E que a gente faz saladas costumeiramente numa alimentação crua, para uma pessoa que está extremamente intoxicada, possivelmente com quadros inflamatórios muito grandes, do tipo esclerose múltipla ou um câncer, a salada não vai ajudar muito. Ela vai, obviamente, vai dar uma segurada na desintoxicação para alguém que quer entrar numa alimentação crua para reverter esse quadro. Só que ela não auxilia na desintoxicação em si. Ela segura para a pessoa não sentir tantos sintomas. Então, para pessoas muito intoxicadas, a própria salada ela é interessante porque ela permite que a desintoxicação aconteça aos poucos, sem muitos sintomas. Mas o que realmente vai fazer a desintoxicação acontecer são as frutas e principalmente as adstringentes, ou seja, as que têm um paladar mais cítrico. Então, quando a gente fala sobre tóxicos, até uma mera, maravilhosa salada pode ser tóxica para algumas pessoas em alguns momentos, né? Então, fica aí só esse parênteses. Gratidão, Dani. Eu falo a minha dica agora ou passo para você? Você dá a sua dica, mas assim, a ponto de uma pessoa não morrer de bobeira, que aqui a gente está falando, né, com pessoas de junk food, de tudo. Você acredita que, pelo menos, se a pessoa, antes dela aprofundar um pouco mais, se ela largar os principais tóxicos que a gente comentou aqui, já vai ser um bom caminho? Com certeza, com certeza. Eu sei que eu dei um passo aí mais no fundo, né? Do lado da naturopatia mais profunda. Mas sim, só de largar glúten, derivados, carne, né, os processados, e obviamente começar a observar o que mais está fazendo parte dessa nutrição. Por exemplo, shampoo faz parte da nutrição, gente. Pasta de dente faz parte, porque a gente está colocando tudo para dentro. Se você passa na pele, absorve, isso é nutrição, né? Então, de observar isso tudo, eliminar tudo que é tóxico, né, da rotina, já é um grande passo, com certeza. Vamos lá, agora é a dica número 1 Bom, daí. Aqui seria a dica número 2, né? Aí fica a pergunta. Segunda dica ali para não morrer de bobeira. Primeira, tóxico, né? Já colocamos aqui. Segunda, isso. Bom, a segunda dica, que na verdade é a minha primeira, né, seria ingerir uma alimentação majoritariamente crua e vegana, né? Eu coloco majoritariamente justamente porque a gente conversou sobre isso, né? A gente está falando para um público amplo. E para algumas pessoas ter uma alimentação cruda e vegana está fora de cogitação, ou pelo menos por agora, né? Então, é que se foque sim nas frutas e nos vegetais, nas sementes cruas, né, sem processamento, o máximo possível. Talvez aí numa razão de 70%, 80% já está incrível, né? Ou seja, talvez comer a maior parte do dia cru e à noite fazer um saladão com itens cozidos, ou à noite fazer uma sopinha de abóbora, por exemplo, um brócolis no vapor com uma salada, ou enfim, até mesmo para quem quiser comer uma coisa um pouco mais densa, por exemplo, uma batata doce, ou uma batata baroa, ou até grãos, né, do tipo lentilha, ou um feijãozinho. O ideal é sempre lembrar que quando a gente está colocando alguma coisa para dentro que causa muco, é interessante que a gente agregue algo que auxilie na eliminação desse muco. Então, para tudo que é cozido, é importante que vá junto com uma salada verde bem grande, né? Tipo, digamos, um bowl de salada verde, mais o que você quer comer cozido, independentemente daquilo ser uma mandioca feita no vapor, ou de ser uma lentilha, ou de ser o que você quiser, né? Então, a sugestão seria essa, de buscar ingerir uma alimentação majoritariamente crua e vegana, e os itens que for comer cozidos, de preferência itens que não causem muito muco, mas quando forem itens que causam mais muco, que é o exemplo das oleaginosas, que é o exemplo das leguminosas, que é o exemplo dos cereais, dos grãos, ou até mesmo de certos tubérculos como a mandioca, que venham acompanhados de uma super salada, né? Essa é a dica que eu dou. perfeito. Então a dica de número 3 que eu trago agora, ó, já fomos para os tóxicos, dieta crua. A terceira que eu trago aqui é o sedentarismo, para não morrer de bobeira. Porque assim, ser sedentário é outra coisa que cabe em um tema muito extenso, mas eu vou tentar resumir aqui. Gente, o corpo é movimento, o corpo precisa se movimentar, o exercício físico ele tem um aporte detox, claro, ele gera uma inflamação e tudo mais, mas é uma coisa que vai se reverter para o seu bem. Exercício em excesso faz mal, você tem que conjugar bem, vai ser até a próxima dica, estou dando spoiler aí, essa questão do descanso e exercício. Mas quando o corpo tem energia vital, você tem que se exercitar, você tem que se movimentar, sempre que você tenha energia. E eu acho que eu posso só agregar de informação para não aprofundar muito,
é que a gente está vendo aí que essa questão do colesterol é um pouco polêmica, né? A gente tem realmente o fato de que as pessoas com alto colesterol elas tendem a ter doença cardiovascular, mas a gente tem umas questões meio polêmicas, como o paradoxo francês, por exemplo. Né? A gente vê que lá na França eles são as populações europeus que mais têm colesterol alto e eles falecem muito pouco em decorrência em comparação com os outros. Eles morrem de doença do coração, mas não tanto quanto os outros vizinhos. Então, realmente esse negócio do colesterol ele é uma polêmica. Ele até tem um esquema aí meio por causa das estatinas, né? Que acabou que eles pegaram a informação do bem para poder fazer o mal, né? Para poder vender estatinas para as pessoas, que ela tem que manter um colesterol ali no nível tal, para ela não morrer de doenças cardiovasculares, uma confusão toda. Mas foi constatado que quem tem colesterol com menos de 150 decigramas, né? Não no estudo, no Framingham Study, inclusive, não tinha doença cardiovascular. Mas, enfim, o que os terapeutas, né, mais naturopatas, como eu, como Eli, têm trazido, e alguns médicos também têm trazido isso, profissionais de saúde. Que, na verdade, o gatilho, talvez até maior do que o colesterol, aliás, maior que o colesterol, que tenha provocado as doenças cardiovasculares, que é a causa de morte número 1 do mundo, é o sedentarismo. A sociedade se tornou sedentária ao extremo e a gente nem percebeu essas coisas. Eu estava vendo um vídeo ontem, até que o Coraça postou, que mostrou tipo uma filmagem na década de 30 das pessoas em Nova York. Eu não sei se aquilo é verdadeiro ou falso, é montado, mas enfim, faz muito sentido. Aí as pessoas todas magras. Todas magrinhas. Claro, tudo bem, não tinha tanto industrializado quanto hoje. Mas, gente, a vida era mais movimento. Aquelas pessoas se movimentavam mais, não era carro para tudo quanto é lado. Elas se movimentavam muito mais. E cada vez mais, eu estou muito inclinado a concordar com isso, que realmente o sedentarismo é a causa número 1 de doenças do coração. Quem se exercita acaba, mesmo fazendo algumas besteiras, como junk food e outras coisas mais, acaba ficando mais protegido sim. Eu não vou entrar em detalhe de ciência, tem determinado hormônio que ativa e tudo mais, que eu acho que não é importante aqui. Mas é isso que eu queria deixar. Se quiser complementar, se concorda, discorda, fica à vontade. Concordo, eu acho que não tem nem muito o que complementar, porque a quantidade de embasamento que já existe na ciência por trás da movimentação, só da gente olhar, né? Somos bípedes, ou seja, a gente anda sobre duas pernas. Para a gente é natural caminhar longas distâncias e não necessariamente numa velocidade muito alta, né? Então, eu já fui atrás da corrida e, enfim, por A mais B, depois fui entender que a corrida para mim não estava sendo tão ideal, porque eu competia, não era num ritmo legal de tipo, vou treinar corrida 2, 3 vezes na semana de boas. Não, era treinos puxados. Eu treinava 4 horas, 5 horas por dia. Então, eu estava me acidificando muito, que é o que o Dani trouxe no início, né? Então, todo exercício acidifica. Mas ele pode ser uma hormese, ou seja, ele pode ser um estresse que é um nível bom para o nosso corpo, que a gente precisa, que é parecido com o jejum, né? O próprio jejum, ele pode ser um estresse positivo, mas também pode ser um estresse negativo para quem faz em excesso, tá, gente? Então, todo cuidado é pouco para os dois lados, nada de menos nem nada de mais, é necessário ter um pouco sempre, né? Todos os dias, meia hora, 40 minutos, 1 hora, até mesmo 2 horas, dependendo do nível de exercício, se é um exercício mais leve, é positivo, né? Então, acredito que é a gente não pecar nem pelo excesso, nem pela falta, né? Gratidão. Perfeito. E aí, qual seria a dica? Ó, para quem está entrando agora, vamos repetir, né? A gente está fazendo uma live aqui sobre como não morrer de bobeira, um nome meio polêmico, porque a gente sabe que a hora vai chegar para todo mundo, a gente não tem como controlar. Em parte, a gente tem como controlar os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, né? Porque tem um autocídio, que a gente expliquei aqui no início da live, e a gente aí já chegamos em 4 dicas, né? Em 3 dicas, que a primeira para você não morrer de bobeira é parar com o consumo de tóxico, ou diminuir o máximo que você puder, pelo menos, o ideal é parar. Segundo, uma dieta majoritariamente, no mínimo aí 80%, 70% crua, vegana e baixa em gordura. E aí vem a terceira, a questão do sedentarismo. Você precisa se movimentar. Isso é muito sério, isso é muito relevante. Só um adendo aqui, tem gente aí que acha que vai puxar ferro na academia e tá tranquilo, não é sedentário. Lembrei agora, tive um insight agora. Se você, por exemplo, pega o teu carro, bota a roupa, senta no carro, vai lá e senta nos aparelhos e pega peso pesado, você é sedentário ainda, sabe por quê? Porque você não caminha. E caminhar era o exercício primordial dos nossos ancestrais. Caminhavam distâncias, cidades. Eu vi em algum canto aí
aí, não sei lembrar de onde que eu vi, que você teria que correr, caminhar em média, né, para você ter uma saúde legal, 4 quilômetros por dia, para você manter uma saúde legal. Enfim, só ficou aí para que eu lembrei agora que tive esse insight. Então, qual seria a quarta dica para quem não quer morrer de bobeira, Eli? Então, a quarta dica que eu coloco aqui seria todo mundo, gente, cada um, obviamente, da sua maneira, porque depende de onde cada um está nesse momento em termos de alimentação. Seria todo mundo buscar fazer de 2 a 4 processos de desintoxicação anuais. E o que significa isso? 2 a 4 vezes ao longo do ano, olhar para como está a alimentação e buscar, talvez por 5, 10 dias seguidos, ou até menos, mas aí, obviamente, talvez fazer mais do que essas 4 vezes, né? Buscar sutilizar a alimentação, ou seja, para quem talvez, mesmo para quem está crudívoro, tá? Então, passar alguns dias sem ingerir excesso de gordura, sem ingerir excesso de sementes, focar mais nas frutas que sejam mais desintoxicantes. Quem come de tudo, passar alguns dias consumindo majoritariamente saladas, retirando os processados, retirando tudo que é pesado, né? De preferência retirando também cereais, né? E até mesmo leguminosas. Então, buscar fazer processos 2 a 4 vezes ao ano que sejam processos desintoxicantes. Agora, como vai ser exatamente esse processo para cada pessoa varia muito, depende do caminhar de cada um, depende do objetivo de cada um, mas que é necessário todo ano a gente tirar momentos para a gente realmente olhar para a nossa saúde e buscar minimizar e abrir espaço para desintoxicação, porque do jeito que a gente vive hoje em dia, a gente costuma não abrir espaço, porque a gente está constantemente comendo, constantemente com muitos estímulos, e a gente não dá aquele maravilhoso descanso, que já, né? Acho que o Dani vai entrar nisso. Então, é necessário descanso, e quando a gente fala de descanso, o Dani vai falar um pouco mais sobre. Mas os processos de desintoxicação são momentos que são aberturas também para isso. Então, eu julgo que é necessário de 2 a 4 momentos anuais, no mínimo, óbvio que pode ser mais, mas de processo de desintoxicação. Nada a acrescentar, só queria falar uma coisa que é uma estranha coincidência, né? Que eu sempre sugiro observar a mudança das estações. Por exemplo, eu fiz uma jornada de detox agora da mudança pro outono, né? Exatamente na mesma época, porque parece, né? Não sei se você acredita ou não, que é a etapa mais favorável, o ciclo do cosmos mais favorável para você operar uma desintoxicação. Então faz todo sentido você, pelo menos 4 vezes no ano, procurar uma desintoxicação, aí você vai ver, de acordo com a Eli, aí realmente o que mais vai te atender, né? Você vai ver aí, procura a ajuda de um bom naturopata, que as coisas ficam bonitas. A quinta é a consequência dessa. A quinta dica para você não morrer prematuramente de bobeira é o descanso e o jejum. Eu queria até focar mais no descanso aqui, porque o jejum está mais ligado ao detox. Se você quiser complementar, ele fica à vontade. Porque o descanso, gente, você precisa de um descanso. Vamos lá. Físico, emocional, sinestésico, espiritual, emocional. Esses 5 descansos você precisa. Você precisa descansar tanto da parte do jejum, o seu estômago, o seu pâncreas, seu fígado, seus órgãos, a máquina interna, ela precisa de um descanso. A sua mente, né, os seus ouvidos, questão do barulho, estar em contato de pessoas que falam muito, falar demais também intoxica. Falar demais também é enervante, né? Como fizeram a pergunta aí, eu vou falar daqui a pouco. O descanso emocional também é importante, você não se expor a emoções muito fortes, não é saudável. E é isso, é uma forma de você não morrer de bobeira. E a ideia de você descansar isso envolve sono também, né? Obviamente, é você restaurar os níveis de energia. Porque a minha linha, eu acho que a Eli também, no fundo, a linha de toda a naturopatia, a chave é a questão dos níveis de energia. Os níveis de energia têm que estar alto para poder operar o modo cura, né, do corpo. Os níveis de energia têm que estar altos. E a melhor forma de você restaurar esses níveis de energia é através do descanso. Todos esses descansos que eu te falei. Você precisa de um tempo para você, não é à toa que você tem férias, né, e tudo mais, porque você precisa de realmente um descanso. Mas um descanso ele não pode ser, acabei de trabalhar, vou aqui pro celular ficar no TikTok, assistindo vídeos. Tá, tudo bem, você pode estar até relaxando, mas não é o descanso. Você precisa botar a tua mente imersa em relaxar, em se aprofundar, em se introspectar para as coisas fluírem, né? Para as coisas acontecerem. Porque
Por mais que você ache que se colocar um prato de comida de frente com a tela de computador e continuar trabalhando é descanso, mas não é, você está se estimulando. As pessoas têm uma má compreensão do que é descanso. Mas enfim, é isso. Desculpa aí, acho que eu me prolonguei nessa. Muito bom, prolongou não. Ótimo. E aí, enfim, obviamente, dentro desse conceito de descanso, né, a gente, quando fala sobre jejum, a gente tem que lembrar que o próprio jejum, porque tem pessoas que vão falar, jejum, legal, então eu vou ficar tomando sucos, ou tomo suco verde, ou tomo chá, ou tomo... Não, gente, jejum é jejum, jejum é abstenção. Então, o que entra, ou é água, ou é nada, né? Ou é jejum a seco, ou é com água. Só que é óbvio que cada pessoa está no seu momento. Para quem não é preparado, para quem não se desintoxicou previamente, um jejum a seco, um jejum de água, pode ser contraproducente e até pode ser, infelizmente, letal, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nas nossas preparações para jejum. Não é para qualquer um jejuar do nada. Claro que o jejum intermitente ele não é nem considerado jejum, tá? É uma janela que você abre aí na sua rotina para você deixar de se alimentar. Por exemplo, 12, 14, 16, 18 horas, isso é positivo para todo mundo, tá? Mas jejuns mais longos é necessário um preparo, é necessário uma desintoxicação prévia. E é um momento de descanso. E é claro que, assim, na linha higienista, é sugerido que no processo do jejum haja descanso completo. Nem leitura, nem filme, nem música, nem nada. É descanso de tudo, inclusive dos sentidos em geral. Né? A gente buscar realmente mergulhar ali naquele processo meio... Pensa na lagarta que vai se tornar borboleta. Não sei se vocês sabem, mas o processo é a lagarta. A partir do momento que ela está no casulo, tudo que era lagarta vira uma geleca, que vai depois vir a formar a borboleta. Então, ela se desfaz por completo naquele casulo. O processo de jejum é parecido, tá? Então, a intenção é que um jejum, seja um jejum de 7, 10, 15, 21 dias, 30 dias, 40 dias, 50 dias, dependendo de cada pessoa, ela precisa se preparar para isso. Não dá para levar isso do tipo de uma forma leviana, né? Mas o jejum ele é necessário, ele faz parte das grandes ferramentas de cura do meio da naturopatia. É importante a gente falar sobre ele. A gente, inclusive, tanto eu quanto o Dani, a gente já deve ter aí umas 3 ou 4 lives sobre jejum, nem sei, talvez até mais. Então, para quem tem interesse, assista, né? Vai lá dar uma olhada, corre lá. E, enfim, acho que até... Não sei se você quer falar mais alguma coisa em cima disso, Dani, alguma coisa que você se lembrou. Ou se a gente passa... Eu quero fazer uma pergunta que eu acho que pode agregar e aí as pessoas vão ficar curiosas de saber. Que às vezes as pessoas às vezes entram na live, eu vi que entrou bastante gente agora, e aí vê falando, não, porque tem que fazer 40, 30 dias de jejum. A gente está dando dicas simples, pessoal. A gente está entrando mais aprofundado, mas a gente está dando dicas simples. Então a pergunta que eu vou fazer é a seguinte, até para o pessoal que está entrando agora. Se, por exemplo, eu faço esse detox que você está dizendo aí, 4 vezes por ano, né? Todo mudar a estação, sei lá, aí seja de suco ou alguns dias de jejum. Mas assim, dentro da realidade do povão. Se a pessoa, por exemplo, ela faz uns 2 detox assim, de sucos no ano, e ela, por exemplo, na questão do jejum, do descanso, ela observa, não sei se eu vou falar do Ekadashi, né? Do Ekadashi, né? E ela resolve respeitar lá o Ekadashi. De 15 em 15 dias lá da lua, ela fica ali no seco. O que você acha que isso aí já vai trazer uma vantagem? Eu acho que isso é bem possível, né? Bem realista você observar aquelas 36 horas ali. Você acha que ela já tem chance de não morrer de bobeira se ela, fazendo todas as dicas que a gente está falando aqui, ela observar isso? Com certeza, com certeza. Eu acho que assim, uma alimentação mais leve, jejuns de 36 horas, 24 horas, 48 horas, né? Por aí vai, sempre vai ser positivo. A gente só tem que lembrar que nenhum desses é a resposta para casos mais profundos, tá? Pessoas com questões mais profundas precisam mergulhar mais profundo. Mas para uma pessoa que já tem uma saúde boa, que não tem nenhuma questão séria, fazer um jejum de 36 horas a cada 15 dias é considerado, inclusive, um dos protocolos, até do... Ai, gente, fugiu o nome dele. Do Walter Longo. É um dos protocolos do Walter Longo para reverter diabetes, tá? Fazer um jejum de 36 horas a cada 15 dias. E às vezes até semanal, dependendo do caso da pessoa. Majoritariamente diabetes tipo 2 em geral, tá? Mas também para tipo 1 é utilizado para auxiliar a dar uma equilibrada no caso de cada um. Então, assim, eu acredito que é importante, sim, é necessário. Possivelmente, isso que a gente está falando, o básico, gente, o básico não necessariamente vai alcançar processos mais profundos, por exemplo, pessoas com quadros muito complicados. Mas para quem está na média, esse é o jeito de se viver, né? Buscar ter os seus momentos de descanso, descanso tanto fisiológico de alimentação, quanto descanso mesmo, do tipo,
Vou tirar um final de semana para ir para o meio do mato, ficar na minha, fugir um pouco do vucu-vucu, né, da sociedade em geral. Então, todos os níveis de descanso precisam acontecer para a gente se manter saudável. E de tempos em tempos. Não adianta a gente querer limpar a nossa casa uma única vez no ano, por exemplo. Então, é por isso que é necessário consistência. Não precisa, para uma pessoa que faz um pouquinho todos os dias, ela vai conseguir chegar num processo de limpeza legal. Uma pessoa que não faz nem um pouquinho todos os dias e lá na frente resolve fazer um jejum de 30 dias sem ter se preparado, não vai rolar, né? Então é necessário fazer um pouquinho de todos os dias, sim. Então eu acho que isso que você está sugerindo, né, Dani, é super importante. É legal, né, para uma pessoa que talvez possa ter esses momentos ao longo do ano de depuração, momentos ao longo do ano de sutilização alimentar, momentos ao longo do ano de praticar um jejum um pouquinho mais longo, né? Ao longo do mês, por exemplo, 2 vezes ao mês de 36 horas, acho incrível. Com certeza, uma ótima ideia. É bem realista, né? É uma coisa assim que não é nada que tá além das suas possibilidades de fazer. É bem realista, é bem realista. Então, gente, para revisar aqui, a gente está falando sobre como não morrer de bobeira. A gente deu aqui, por enquanto, 5 dicas. A Eli vai fechar aqui com chave de ouro com a 6ª dica e depois a gente vai para as perguntas. A primeira dica para você não morrer de bobeira é você se livrar o máximo que você puder dos tóxicos. A segunda é você se inserir numa alimentação majoritariamente, pelo menos 70%, 80% aí, vegana, crua e baixa em gordura. A terceira é você se livrar do sedentarismo, importantíssimo. A quarta é você tirar de 2 a 4 vezes por ano, preferencialmente ali na virada das estações, se você desejar, para fazer um detox. Na verdade, a gente tem que viver em detox, mas você faz ali de 2 a 4 detox anuais, já vai ser muito interessante para a sua vitalidade, para a sua imunidade. E a 5ª dica é o descanso e o jejum, né? Não só físico, mas mental, emocional, sinestésico, espiritual. E a 6ª dica, qual é, Eli? É complementar também. A 6ª dica é levar a sério o seu equilíbrio emocional e mental, né? Eu acho que, assim, a gente vive num momento atual, isso eu falo para vocês, mas eu falo para mim, e eu acho que o Dani também vai, né, concordar. A gente vive num momento atual em que a gente tem muitos estímulos daqui, né, esse mundo celular da vida, estímulos externos, muita coisa para fazer, quase todo mundo tem uma rotina muito atribulada, e às vezes a gente acaba relevando, né, deixando de lado o nosso equilíbrio emocional e mental. Ou até por estarmos tão ocupados, a gente não consegue enxergar que a gente está desequilibrado emocionalmente e mentalmente. Então, eu sugiro que todos busquem fazer uma avaliação interna, né? Observarem, inclusive, a eterna conversa que rola aqui dentro, porque aqui dentro não fica quieto, né? Então, o eterno orar e vigiar, e tá sempre vigiando o que está rolando. Se vocês veem que está rolando muito mais conversa para o lado de puxar para o negativo, de puxar para baixo, é importante e começa a trabalhar para puxar para cima. Porque, obviamente, tudo que a gente pensa, que a gente reflete, que a gente repete aqui dentro, tem uma influência muito grande na nossa saúde, inclusive física, né? Não só mental e emocional. E é óbvio, né? O que já é falado, assim, muito no meio, é que a maior parte do que acontece no nosso mundo consciente, do que a gente enxerga, do que a gente consegue fazer, ler, etc., é a pontinha do iceberg da nossa saúde. A grande parte do que tem a ver com saúde de verdade é subconsciente ou supraconsciente, né? Vai além da consciência. Então é justamente a gente entender que tem muito que a gente pode fazer e que às vezes a gente fica só no raso. É necessário muitas vezes dar uma aprofundada, observar o emocional, observar o mental, né? Dar uns mergulhos de vez em quando, se possível, para algumas pessoas buscar terapia, né? Ou então até mesmo buscar outras ferramentas mais alternativas de trabalho emocional e mental, como, por exemplo, Theta Healing, Reiki, né? Tem várias coisas que a gente pode buscar e que vão auxiliar nesse caminhar, não só a terapia usual, né? Por exemplo, junguiana ou haitiana, não importa. Cada um vai encontrar justamente o seu caminho, né? Que é necessário olhar para o emocional, é necessário olhar para o mental. Saúde não é só o corpo físico aqui que a gente toca e etc, né? Também é corpo emocional e mental. Perfeito, eu não tenho absolutamente nada a acrescentar. Na verdade, porque isso aqui ficou tão bonitinho, eu anotei aqui, porque pode ser até uma cartilha de 7 princípios, porque 6 ia ficar estranho, 7 ia ficar bonito. 7 princípios para você não morrer, 7 dicas para você não morrer de bobeira, né? Era até para ser um e-book isso aqui.
Aí eu pensei numa sétima dica aqui que vai complementar essa questão do equilíbrio emocional. Que, na verdade, eu pensei em 3 coisas, mas eu acho que pode ser a sétima. Vê se você gosta dessa ideia aqui. Eu tinha botado aqui, escutar os seus instintos e não se enervar. Mas depois que você falou, foi bem interessante. Você falou aí do equilíbrio emocional. Eu acho que eu sugiro como sétima dica para você não morrer de bobeira é você ser coerente com o seu sentir. Em que sentido? O que você pensa, como você age e o que você fala tem que estar conexo. Você não pode estar pensando uma coisa e falando outra e agindo de uma outra forma. Encontrar esse equilíbrio aí é uma coisa muito difícil. Eu acho que isso é uma ferramenta, é um gatilho para ver se as coisas estão bem a nível psicoemocional para você. Você ser coerente com o seu sentir. O vulgo escute seu coração, mas no bom sentido, né? O que você fala, o que você pensa e como você age no mundo, ele está conexo, ele está harmônico. E isso vai encaixar toda aquela coisa. Que é como a gente fala aqui. Não adianta, por exemplo, se exercita e não come direito e não se exercita. Aí come direito, se exercita e não tem equilíbrio psicoemocional. Né? Então, a coisa às vezes, pessoal, você pode estar fazendo tudo certinho. Mas, sei lá, se tua alimentação tá um canhão, tu desanda tudo. Não estou dizendo que não vai compensar as outras coisas que você está fazendo. Não vai ser sempre bom. Mas, ou às vezes, você está fazendo tudo certo, tá se alimentando bem, mas, cara, teu emocional tá na bad. Aí o negócio desanda tudo, porque geralmente você tende a... Eu reparo isso, cara. É muito interessante as pessoas que começam a mudar a alimentação, estilo de vida, crudívoro e tal. Quando ela tem uma baixa emocional, ele pode concordar muito bem com isso, a gente já começa a dar uma pequena desviada assim na dieta, já começa a colocar algumas coisinhas, né, mais cozidas, já começa a mexer ali, a colar, aí muda sono, muda tudo. Por quê? É a questão do equilíbrio psicoemocional. Então, acho que eu quero que você comente se você concorda ou não, se você tem uma outra ideia. Eu acho que aí seria o 7º princípio para você não morrer de bobeira. Concordo, gostei dessa ideia dessa cartilha. É sempre bom, né? Vai complementando uma coisa com a outra. E acredito que, assim, para além disso, a gente também tem que falar dessa questão espiritual, né? Então, óbvio que já está englobado aí no todo que a gente falou, porque a gente sabe que não existe um corpo sem o outro, né? E a gente sempre conversa sobre os 4 corpos. Pelo menos seriam os possíveis 4 corpos inferiores, né? Porque a gente sabe que existem muitos outros corpos em níveis que a gente não tem consciência. Mas se a gente fala do físico, do emocional, do mental, do espiritual, os 4 caminham juntos, né? Então, se existe um desequilíbrio num, o outro também se desequilibra. A tendência é essa. E a gente observa aí, pelo menos falando aí, fazendo uma correlação com os estudos mais antigos, quando se falava muito dos chakras, né? E que a gente pode falar dos chakras aqui, se vocês observarem, os chakras, na verdade, nada mais são do que os centros do nosso sistema endócrino. Eles também são as glândulas. E aí, quando a gente fala sobre o funcionamento hormonal do nosso corpo, está super correlacionado também à questão espiritual. E quando a gente fala sobre espírito, a gente tem que lembrar que a palavra espírito, ela vem do sopro. Sopro é energia. Então, energia também é ciência. Então, tudo que é correlacionado a espírito, à questão espiritual, é também ciência. Apesar de hoje em dia não ser muito enxergado assim, infelizmente. Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente tem correlação. Então, gratidão, Dani. Gostei bastante, com certeza. Então é isso aí, gente. Só para fechar aí para quem entrou agora, a gente está falando aí de dicas para você não morrer de bobeira. Claro que a morte quem controla é o papai, o criador, né? A gente pode ter um acidente, uma coisa lá, mas tudo tem seu tempo, né? Aí está envolvida a questão espiritual. Mas daquilo que você pode controlar, para você não morrer de bobeira e sua alma ficar penando aí, né? Você deveria evitar tóxicos, você deveria se inserir numa alimentação majoritariamente crua, vegana e baixa em gordura. Você deveria abandonar de uma vez por todas, pelo amor de Deus, o sedentarismo. Tá? Caminha pelo menos 4 km por dia, é um mínimo. Pelo menos 4 km por dia, já é um começo. De 2 a 4, fazer de 2 a 4 detox anuais, né? Seria o 4º princípio, 4ª dica. A 5ª seria o descanso / jejum, né? O descanso e o jejum, que é muito importante. O 6º é o equilíbrio psicoemocional, que é muito caro e muito relevante, mais do que a gente pensa. E 7º, que eu sugeri aqui, é você ser coerente com o seu sentir, escutar também seus instintos e não se enervar. E no fundo, a ideia é que a gente se comporte, claro, a gente é um pouco diferente,
como os animais fazem, né? Eles não têm alguém que senta lá, bota uma lousa, né? Eles se comportam de maneira instintiva. Então, acho que a gente tem que tentar buscar isso. Não é possível que a gente, como joia rara da criação, se você acredita nisso também, a gente não tenha essa capacidade de se instruir, de saber das coisas. Nós somos muito inteligentes, pessoal. Né? Nós fomos feitos aí, né? Para quem acredita em mais semelhança do Criador. Então, nós somos, sim, muito inteligentes. Então, é isso. Vamos partir para as perguntas. Eu não me lembro muito delas, mas a gente vai falando aí. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer também, que a gente ainda tem tempo, tá? Tem várias perguntas. Ótimo, bem. Três, quatro. Tem algumas já. Vamos responder aquelas que vieram antes, aquelas duas. Nossa, agora, peraí, deixa eu achar onde eu anotei. Caindo aqui. Deixa eu ver, que eu acho que mais fácil eu abrir o WhatsApp. Peraí, um segundo que eu vou pausar aqui o vídeo e já volto. O autocídio deve observar as 7 coisas que a gente está falando aqui. Ela já voltou. Pronto. Nossa, gente, olha, a minha luz aqui tá esquisitona agora. Mas tudo bem, acho que foi minha câmera que virou. Mas, ó, eu vi lá que foi uma coisa que foi sobre a herpes, o consumo de sementes relacionado a herpes. E o outro foi... Putz, deixa eu olhar lá. Olhando, só repetindo, ó. Já voltou. Fala aí. Tipo sanguíneo, tá? Tipo essa sanguíneo. é boa. Essa é boa, hein? Eita, tem alguma coisa aqui horrível, gente. O que é isso? Eu odeio esses filtros esquisitos. Foi. Tipo sanguíneo e alimentação, você tem a ver, né? Então é mais um aí. Tá, então são duas. A gente vai responder, tá? São 7 perguntas aqui no balãozinho. 3, 4, são 5. E mais essas duas. Começar pela da semente? O que você acha? Pode ser. Então, ó, semente, tipo sanguíneo, ovo e depois as outras, tá show? Tem uma do ovo também? Uhum. É uma que entrou pra mim, né? Não foi sua, foi, enfim, pra gente, né? Mas entrou nas minhas histórias. Responder essa da semente é como? Vamos, pode começar se você quiser. Tá, beleza. Mas qual é a pergunta, literalmente? Que eu não me lembro qual é. Eita, boa, vou ter que ler. Mas é basicamente qual a relação entre sementes e oleaginosas e herpes. Herpes zoster. Bom, é o seguinte. O que eu posso falar é tudo. A gente não sabe tudo, né? O que eu posso falar é o seguinte. A gente tem uma impressão de que a gente tem um entendimento errado de doença, né? A gente já fica logo, não, é vírus da herpes que se manifesta às vezes e passa de uma pessoa para pessoa, e você pode ter bucal, genital. O que eu posso dizer é o seguinte, e isso vai corroborar com tudo que a gente fala aqui sobre a questão das doenças, né? A doença nada mais é, no fundo, é a consequência de uma carga tóxica acumulada no organismo diante de hábitos de vida, escolhas alimentares erradas. O que eu posso dizer é o seguinte, uma vez eu fui, ano passado, num restaurante comer uma feijoada vegana. E aí, era um fim de semana, eu falei, vou botar um dia do lixo aqui e vou comer uma feijoada vegana. E aí, eu resolvi, depois de anos, colocar pimenta. Sabe o que aconteceu? Surgiu uma herpes aqui. O que eu posso dizer para você? Que, dependendo do que você coma, se você come em excesso, ou até, como ele falou lá no início, a castanha é um alimento natural, né? Não não é de caju que é queimada e tal, enfim, mas não deixa de ser natural de certa forma. Mas sei lá, a castanha do Pará, ela é um alimento natural, mas ela tem um certo desequilíbrio nutricional, porque no estado de natureza não era um alimento que a gente ia pegar de cara. Pra você comer castanha, você tem que quebrar a semente. É muito mais fácil pegar uma fruta, né? Pegar uma folha ali. Aí o que acontece? Dependendo do seu grau de toxemia, dependendo se você se excede, você, como consequência do nível de carga tóxica, pode vir a ter uma herpes. É por isso que tem que se equilibrar no consumo desse alimento, por exemplo. É assim que eu penso. Sim, é isso mesmo. E tem outra coisa, né? O próprio amendoim, que não é uma castanha, né? Ele é na verdade, uma leguminosa. O amendoim, já existem muitas pesquisas que demonstram o quanto o consumo de amendoim abre campo para herpes, né? Em geral. Então, até existe um livro antigo, para quem talvez conheça, da Uda Clark,
e que ela fala sobre a correlação entre o amendoim e herpes, tá? Então, para quem gosta muito de pasta de amendoim ou amendoim cru ou torrado, não importa, ele tem uma certa toxina, que é a aflotoxina, que costuma trazer à tona a herpes, tá? Então, para quem, por um acaso, às vezes come muito, ou mesmo que coma pouco, gente, já é um princípio. E, claro, tem também um quê de que a gente carrega, entre aspas, esse vírus. Opa, olha que legal o Oberon aqui. Mas, enfim, a gente carrega esse vírus também de pai para filho, né? Então a gente acaba abrindo esse campo se nossos pais já tiveram essa fragilidade, porque a gente tem que lembrar que vírus não é uma coisa física, não é aquele desenho que eles divulgam. O vírus nada mais é do que uma frequência específica. E a gente costuma carregar frequências específicas até mesmo dos nossos pais, tá? Então a gente tem que saber que se a gente já tem essa fragilidade, a gente consegue se limpar disso. Só que para a gente conseguir se limpar disso, muitas vezes é necessário processos bem profundos de depuração, sim. Mas sim, tem uma correlação, sim, entre excessos, sementes e herpes, e principalmente amendoim, né? Que é uma leguminosa. Mais alguma coisa nisso, Dani? A gente vai para a próxima, que é tipo sanguíneo. Falei aqui, gente, vai variar, tá? Alguns podem ter herpes, alguns podem ter espinha, né? Vai variar. Isso aí deve depender. Não tem como a gente ir aí, não tem como, né? Tá bom, dessa aqui já tá suficiente. Agora a do sangue, né? A do sangue ou do ovo? Isso. Tanto faz. A gente pode falar do sangue primeiro, que eu acho que é mais amplo. Tá, deixa eu começar essa aí, porque eu fico curioso para saber a sua opinião também. Tá. Bom, eu acho o seguinte, é aquilo, tem coisas assim que eu não vou dizer que é errado, né? Porque às vezes muita coisa, eu acho, por exemplo, que aquele protocolo de depuração de fígado e vesícula, eu acho que ele foi meio tirado de contexto, sabe? Eu não acho que ele foi assim, uma coisa assim pensada para negativamente, sabe? Eu acho que ele foi meio que tirado de contexto ali, porque aí tem um estudo já que já está se demonstrando que, na verdade, aquelas pedrinhas não necessariamente estavam em você, ela seria ali reação do ácido málico, né? Isso é meio polêmico, que seriam pedras de sabão. Mas, enfim, por que eu estou falando isso tudo? Porque talvez, numa determinada situação, num determinado contexto, aquilo ali teve sentido. Estou tentando ser bem respeitoso, porque eu sei que tem muita gente que acredita nisso, tá, gente? Não estou querendo aqui julgar nem nada, e eu não estou muito longe de ser cético, tá? Minha cabeça é muito aberta. Mas eu encaro, com todo respeito e humildade, como isso, como pseudociência. Mas não no... Quando eu digo pseudociência, gente, eu não estou querendo descreditar nem nada e dizer que eu apoio a ciência e rechaço as coisas esotéricas, né? Que o pessoal chama, né? Eu digo que é pseudociência porque foge da lógica e do sentido. Porque, assim, a gente tem diferenças. Por exemplo, tem no fenótipo, né? A Eli é branquinha, eu sou pretinho, né? Eu tenho um nariz mais largo, né? Eu tenho um cabelo assim. Mas se você olhar dentro do corpo, tá aí, ela é menina, eu sou menino. Mas a gente tem fígado, a gente tem pulmão, a gente tem as glândulas, é tudo igual, gente, é tudo. E, por exemplo, aí você pega o tigre, né? Tigre. Tem um tigre branco que nasce de 20 em 20 anos. Isso é maravilhoso, isso é até curioso. Eu recomendo vocês assistirem os documentários. O tigre branco, ele nasce de 20 em 20 anos. O tigre branco, ele é diferente dos outros tigres. Mas aí você vai ver, tá? Eles são diferentes. Mas você já viu o tigre branco comendo vegano? Não é vegano, ele come carne como todos os outros. O que eu quero dizer com isso? Que as necessidades fisiológicas são as mesmas, gente. Então não tem muito sentido. Você tem um sangue A e você pode tomar suco de laranja. Aí você tem um sangue O, você pode comer carne e não toma suco de laranja. Será que a criação ia ser tão assim que a gente ficar nessas minúcias de meu Deus, você tem um sangue tal? Então por isso que eu enxergo que é pseudociência. E se eu fosse vocês, a não ser se vocês fossem uma pessoa que estudasse muito no assunto, você que está começando agora, se afastava desse tipo de conhecimento aí. Pelo menos nesse momento. Agora, um dia, se você quiser, como eu quero fazer, pesquisar mais a fundo para ver, porque não é possível, de onde a pessoa tirou isso? Então aí seria o caso. É isso. Super concordo. Eu não tenho nem o que agregar. Eu concordo muito nisso. Eu acho que, inclusive, a gente poderia pensar nisso que você falou, né? A gente pegar os animais. Tá, tem um manga, né? O manga eu nem gosto de chamar de meu cachorro, porque ele não é meu, mas eles É seu amigo. Exato, mas são ambos onívoros, né? E aí, obviamente, isso não muda. E aí, óbvio
que também entre os cachorros, eu imagino que pode existir esse estudo de tipos sanguíneos. Pode ser que também existam tipos sanguíneos diferentes dentre todas as espécies de animais. Mas isso não torna a alimentação de um ou de outro diferente. Né? Então, eu super concordo com você nesse sentido. Eu acho que, no meu ponto de vista atual, e também estou super aberta a mudar de opinião em tudo na vida, né, gente? Não existe essa coisa de ser fixo. Mas até por tudo que eu já estudei até hoje, eu discordo dessa teoria. Né? Eu discordo atualmente disso. Mas sim. Ó, o próximo é do ovo. Uma pessoa que quer largar o ovo e não sabe como largar o ovo. Então, eu vou até aproveitar, não sei, Dani, é porque uma pessoa que veio, já não consigo voltar lá no comentário, mas perguntando se o ovo era bom para dieta. Gente, o ovo é ultra acidificante, tá? É claro que se uma pessoa quiser consumir um ovo cru, uma vez a cada, sei lá, mês, ou uma vez a cada 2 meses, é uma pessoa que não tem nenhuma questão de dieta. Eu acho bem tranquilo, bem factível. Mas uma pessoa que está buscando, assim, uma alimentação mais saudável, que não necessariamente é crude, tá? Eu acredito que o ovo é desnecessário, né? E, enfim, mas aí já dando dicas de como eliminar o ovo, eu acho que a gente tem que, obviamente, entender o porquê que a pessoa tem esse apego com o ovo, né? Muitas vezes as pessoas têm apego com ovo, gostam de ovo, quando eram crianças, a mãe ou o pai fazia ovo mexido, ovo pochê, ovo não sei o que, todo dia de manhã. E aí tem essa memória de infância, tem essa carga emocional relacionada ao ovo. E aí, por isso, obviamente, talvez a pessoa tenha esse apego, né? Oi, Lúcio, sim, eu entendi, querido, mas é que veio uma pergunta antes da tua. Né? Eu acredito que tem muitas coisas que são melhores do que o ovo, tá? Mas, enfim, voltando. Aí eu acredito que para essa pessoa que pediu a dica de como largar o ovo, é procurar entender, dar uma escarafunchada, para buscar entender qual é a relação emocional com o ovo. Por que que tá difícil comer praticamente tudo cru, mas vira e mexe come um ovo, sente vontade de comer. Primeiro de tudo, assim, a gente também tem que colocar aí na ponta do lápis. Se é uma pessoa que come 99% cru e vegano e de vez em quando come um ovo, não é um ovo que vai fazer mal, se é o de vez em quando. E o de vez em quando não é 3, 4 vezes na semana, né? O de vez em quando é o de vez em quando. Então, é justamente entender que, assim, se for uma pessoa que está muito saudável, não tem questão nenhuma, e que hoje em dia a gente tem que lembrar que é raro ter alguém que não tem coisa nenhuma. Eu tenho questões, né? O Dani tem questões, todos nós temos questões. Ninguém está 100% saudável, ainda mais no mundo atual. Então, se é uma pessoa que está 100% saudável, praticamente, não tem nada de queixa alguma, e lembrar que parênteses grande aí também. Muitas pessoas falam, eu não tenho nada. Meu médico pediu os exames, eu fui ver, eu levei os exames, o médico leu lá os resultados do exame de sangue e tá tudo certo. Muitos sabem ler exame de sangue, tá? Também tem muito disso. Tem muitos valores que são ditos como normais, que não são normais, né? Que são só baseados numa estatística de uma população doente. Então, a gente tem que considerar essa necessidade emocional, né? Enfim, falei pra caramba, desculpa, Dani. Não, não, perfeito. Não, perfeito, não tenho nem nada a acrescentar. Mas é esquisito, né? A pessoa vai querer comer um ovo, é um trabalho terapêutico, né? A pessoa vai querer comer um ovo cru, que sabor que aquilo tem, né, gente? Então, é meio estranho aí. A única coisa que eu queria só ressaltar, que é isso aí que a Lu falou, foi uma chave, né? Que os exames, as referências, não confiem nisso não, tá, gente? Até porque a gente está vendo aí várias pessoas falecendo com exame bom. Tendo morte súbita com exame bom. Porque isso aí tudo é feito com base em dados de uma população já doente. Não pegaram uma pessoa perfeita de saúde para poder fazer esses exames aí. Não pegaram, por exemplo, não vou dizer que é perfeito, como ela falou, a gente tem a nossa questão. Pega ele e faz o exame nela aí. Não pegaram ela para poder fazer referência, né, de níveis de fibra, nem nada. Entende? É diferente, entendeu? Tem que ver quem pegou, quem não fez, tem que ver isso aí. Eles vão fazer aqui para não deixar os amados chateados. Vamos responder essas 5 perguntas aqui se você tiver tempo, tá? Você tem tempo? Bora. Tranquilo, sim, bora. Beleza, vamos aqui. O Henrique perguntou aqui. Se puder, fale
sobre tipos de entretenimento. Quais você tem e quais acham tóxicos. Talvez a gente possa... Quer responder logo? Pode. Ou deixar essa aí para o final e focar mais na de saúde? Ah, acho que tanto faz. É uma pergunta rápida, né? É rápido. Porque eu acredito que cada pessoa vê entretenimento numa coisa, né? Por exemplo, para mim, entretenimento é sair para caminhar, é ouvir uma música. Tem pessoas... Ah, o meu áudio está travando. Bom, vou deixar você falar, Dani. Eu vou tentar mudar de lugar aqui, tá? Tá, beleza. Bom, cara, minhas formas de entretenimento, por incrível que pareça, eu sei que isso aqui de certa forma é trabalho, mas isso aqui para mim é como se fosse um entretenimento, se você acha no sentido de ter prazer com alguma coisa. Né? Para mim, claro, tem uma hora que tu fica meio, né, meio pilhado de estar aqui nas redes, mas para mim é um entretenimento, eu faço com muito prazer, faço conectado. Mas assim, sendo um pouquinho mais realista. Eu curto escutar música, curto caminhar, curto estar com a minha noiva, com meus amigos aqui. Quando ele esteve aqui, a gente teve entretenimento, conversar, trocar, resenhar, praticar minhas atividades físicas. Isso para mim é entretenimento, cara. Para mim é entretenimento. Até, inclusive, é um show, eventualmente, quando não é enervante, quando às vezes não muito tarde, eu posso ir no show. Eu tenho uma vida normal, como todas as outras pessoas. Mas, né, eu sei estabelecer meus limites, né? Pelo menos estou aprendendo cada vez mais a fazer isso. E aí, Eli, quais são os seus entretenimentos? Legal, vamos ver se meu áudio não está travando. Eu te ouvi Tá perfeitamente. Pode ser que a minha internet tá um pouquinho borrada, mas o áudio já está melhor. Tá, então vamos lá. Eu concordo com o Dani, né? Eu acho que, assim, em nível tóxico de entretenimento, seria qualquer entretenimento que a gente não consegue viver sem. Esse seria o ponto aí que eu acho que tem a ver com... Ah, que bom, Gabi, gratidão. Que tem a ver com o que é tóxico, né? Eu acho que tudo que a gente não consegue viver sem já se tornou tóxico, né? Então, óbvio, ir a um bom cinema, ver uma peça de teatro, ouvir música, estar com os amigos, caminhar na natureza, dormir cedo, eu acho que é entretenimento, né? Porque a gente acorda bem no dia seguinte, dá para fazer mais coisas. Trilha, né? Tudo isso eu considero entretenimentos interessantes. E acredito que tudo que puxa a gente talvez para uma densidade maior, né, do tipo para pensamentos não muito legais ou pensamentos repetitivos e negativos, já não seriam entretenimentos legais. Então, do tipo, eu evito muito filmes que são filmes, por exemplo, muito violentos, apesar do que sempre tem um filme ou outro bom que é histórico e que é sobre guerra. Aí tudo bem, aí eu vou assistir. Mas eu evito ao máximo. Também não tenho televisão em casa, né? Então não assisto jornal, por exemplo, acho desnecessário, porque é martelando informações negativas o tempo inteiro. E eu acho que seria por aí que eu vejo, né? Sem me alongar muito, porque eu sinto que é uma pergunta que vai um pouquinho além dos tópicos de hoje, né? Mas eu sinto que também tem a ver com saúde emocional e mental, né? Então é uma boa pergunta de qualquer forma. De certa forma, acaba tendo a ver. Tem aqui do Emate, acho que essa aí foi para mim, essa foi para me cutucar. Gente, o que é enervamento do banho gelado que o Dani tanto fala que faz mal? Gente, vamos lá. O banho gelado é maravilhoso, tá? O banho gelado, eu não quis falar dele, eu quis falar da banheira de gelo. Por quê? Eu fico sempre assim, não é que eu quero ser do contra, você é o do contra, mas sempre quando vira uma febre, eu já fico meio assim, sei lá, cara, sei lá. E eu tô vendo um monte de gente entrando em água numa banheira de gelo. E aí eu falei, caramba, cara, e vi inclusive influencers aqui, crudívoros falando e tudo mais, mas é aquilo, né? Eu comecei a olhar mais, ver mais a fundo, e eu comecei a ver realmente alguns casos de pessoas, né? Os próprios higienistas lá atrás falavam que a questão do enervamento é muito caro. O que é enervamento? É um estresse muito intenso do sistema nervoso. Por exemplo, por que você pode morrer durante um processo de jejum? Porque você que não está preparado, que não estudou, o sintoma de desintoxicação pode ser muito forte, pode levar a um enervamento e você chegar a um colapso. E o que é o enervamento? O enervamento é qualquer abalo excessivo no sistema nervoso central e periférico. Porque a vida gera enervamento, né? Às vezes, aqui, ó, a gente está se enervando por causa do áudio dele. Isso é normal, são dissabores da vida. Mas quando isso se torna intenso, isso é muito perigoso para a saúde. E a depender do teu nível de energia vital, isso pode ser... Você pode até ter um falecimento. Então, você entrar numa banheira de água fria, você tem que ver. Eu acho muito perigoso, eu acho muito temerário. Eu não quero entrar muito nesse mérito aqui, porque eu sei que tem vários estudos aí já. Vários não, alguns estudos já falando que é bom. Tem outros que falam que não. É isso que eu queria dizer, entendeu, gente? Mas agora, o banho gelado, ele é uma consequência natural, porque antigamente não tinha chuveirinho com água quente. Era a água mesmo dos rios que você tomava banho.
E se você observar, os índios, a nossa pele se tornou muito fraca, né? Por causa do sedentarismo e por causa de muito banho quente. E aí o que acontece? Você vê às vezes o índio, um tempo frio ele tá sem camisa, porque a pele dele é forte, ele tá acostumado a essas hormeses, essas intempéries, entendeu? Então o banho gelado ele acaba tendo sim uma função terapêutica. Claro que, tipo assim, tá um frio do caramba, horrores. Eu acho enervante você entrar numa água fria, mas tudo bem, eu acho o banho frio muito necessário, é importante. E acho que, para mim, o banho ideal seria na temperatura do corpo para um pouco gelado. E o que eu quero ressaltar aqui é que eu acho perigoso entrar numa banheira de água fria sem ter um auxílio, enfim. É isso. Muito bom. Eu não tenho nem o que agregar em cima disso, porque eu concordo com tudo. Então, acho que a gente pode já passar para a próxima. Eu achava que Bem, olha, eu achava que você era a favor do banho gelado, da congelada da banheira. não, da água gelada, eu acho que assim, do gelo. Cara, uma coisa de vez em quando, e uma pessoa que já tem preparo, por exemplo, a galera que mora na Rússia ou mora, sabe, eles já têm um contato maior com o frio. A gente que é brasileiro, talvez no sul tenha um contato maior, mas não chega a ser gelo, né? Então, tá. Pode ser que tenha, assim, pontos positivos aí da prática, né, com a crioterapia, que seria a terapia com gelo, mas eu acho que tem outras terapias muito mais interessantes, assim. Então, a meu ponto de vista, eu também acho meio desnecessário, a não ser que para algumas pessoas pode ter também um ponto aí que auxilie mais. Para certas pessoas específicas pode ser positivo, né? Mas eu acho que não é para todo mundo mesmo. Ó, essa aqui, ó, faltam mais 1, 2, 3, 4. Pós-gestação com ferritina baixa, o ideal não seria reposição por cápsula? É uma boa pergunta, queria te ouvir essa. Ai, gente, essa coisa da ferritina baixa. É que muita gente tem essa coisa, né? Ah, tá faltando ferro, taca ferro para dentro. E é aquilo que você tinha falado. Às vezes a forma do ferro molecular que é colocado nessas cápsulas não é a mais absorvível, não é ideal para o nosso corpo, não é a que vai realmente fazer a diferença. E muitas vezes suplementar ferro é o que vai aumentar, inclusive, a inflamação daquela pessoa, né? Porque ferro é hiperinflamatório. Então, eu não acredito em suplementação de ferro. Eu acho que, assim, a pessoa tem que buscar entender por que está com esse ferro baixo. Muitas vezes tem a ver com a saúde hepática, né? Porque a nossa assimilação de ferro tem a ver com a saúde do fígado. Outras vezes tem a ver até com a própria alimentação, né? Então a pessoa tem que observar de onde está vindo essa fonte, lembrando que tem ferro M, ferro não M, e existem muitas discordâncias dentro disso, mas eu acredito que por mais que o ferro, né, de origem vegetal, na teoria seja menos biodisponível, é o que menos causa inflamação, né, quando a gente assimila. Então também tem muitas questões aí que precisam ser observadas. Uma pessoa que está com ferritina baixa, a gente tem que lembrar que, gente, ferro e ferritina são duas questões diferentes. Ferro é o circulante, ferritina é como se fosse o nosso estoque. Então, se o estoque está baixo, é porque não está entrando para o estoque. E se não está entrando para o estoque, provavelmente o fígado não está conseguindo fazer o trabalho dele, né, de levar o ferro para esse estoque. Então, a gente tem que entender por que isso está acontecendo. E quase sempre tem a ver com o corpo que está muito bloqueado, muito sujo, que não está conseguindo assimilar. E isso parte quase sempre de intestino sujo. 45% das pessoas que têm, né, ferro ou ferritina baixo não são pessoas que são vegetarianas ou veganas, são pessoas que comem de tudo. E isso tem a ver com o quê? Sujidade, né? Com o corpo não conseguindo assimilar. Então, basicamente, eu não acho que tem a ver com suplementação. Acho que a pessoa, ao invés de pensar em suplementar, ela tem que conseguir primeiro pensar que, assim, é que nem a gente pensar numa casa em que, na teoria, pensa num estoque, né? Que seria a caixa d'água. A caixa d'água está vazia. E aí você vai tacar um monte de coisa para dentro da caixa d'água. Mas é água que você está jogando para a caixa d'água? Fora isso, o cano que sai da caixa d'água para irrigar a casa inteira está limpo? Adianta você encher a caixa d'água se o cano está obstruído, por exemplo? Não vai adiantar. Então é necessário uma limpeza do corpo para depois pensar em outras coisas. Sem contar que você está gerando uma vida, né? Então, de certa forma, você vai realmente, ainda mais se você está desequilibrado, ter realmente uma baixa nos seus minerais. As pessoas têm que entender também que, gente, até em questões emocionais, e a depender do dia que você faz o exame de sangue, pode ser que você vai encontrar uma vitamina baixa, porque quando a gente já pega muita ciência, é aquilo. A ciência tem um lado positivo, mas também tem muito negativo também. Aí você vai lá e vê seu ferro baixo, mas não está sentindo sintoma nenhum. Porque às vezes o teu corpo ele precisa recrutar mesmo determinados minerais. Às vezes, dependendo de se você teve um estresse muito grande, você pode chegar lá
e ver que tu se surpreender que tua vitamina B12 é muito baixa. E no outro dia, 2 dias depois, tu tá bem, tá feliz, a tua vitamina B já não tá tão baixa assim. Entende? O emocional também conta muito para essa questão. É isso, as pessoas, isso aí é fundamental. Ainda bem que a gente botou isso lá no nosso tópico. Não tenho nada a acrescentar. É isso. Vamos para a próxima. Comer muito durante... Faltam 3. Comer muito durante o dia numa dieta 80% crua e majoritariamente de frutas também pode ser tóxico? Em média, qual é a recomendação da quantidade de quilos de alimento por dia e dividida em quantas refeições? Com maneira pergunta. É da Anki Rebulan. Respondo ou você quer seguir? Na verdade, a gente já respondeu isso aqui, né? A gente já respondeu de certa forma. As coisas que conectam conosco, pessoal, as coisas que não estou falando de tóxico. Tóxico não tem que ser ingerido em nenhum grau. Mas sol, ar puro, terra, exercício, alimento integral, nisso você tem que ter moderação. Aí entra aquele ditado, tudo com ter moderação, tudo pode com moderação. Agora, excesso de sol faz mal, pô. Você pode realmente se machucar. Excesso de exercício vai inflamar, pode inflamar ali, né? Ficar com a imunidade baixa. E mesmo alimento natural em excesso, que é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer, também não vai ser digerido. Ele não, por mais que seja ali o melhor alimento rico em nutrientes, ele não vai ser digerido. Se você come excesso, come com compulsão. Apesar de que, como a gente fala, é bem difícil, é possível? Mas é bem difícil você comendo mais natural ter compulsão, tá? É difícil, mas é possível. Concordo. E aí, até pegando a segunda parte da pergunta, né, que ela perguntou quantidades, a gente tem que entender que cada pessoa é uma, né? E tanto quanto existem pessoas que são, talvez, chamadas aí pranívoras, que não comem nada e nem têm necessidade de comer, tem pessoas que precisam de mais. O costume, no meio do cru, é a gente entender que no início da nossa transição para o crudivorismo, é comum a gente precisar de mais quantidade, né? A gente ainda está precisando se suprir da nossa desnutrição na época do cozido, né? E aí tem essa tendência do início a gente precisar comer mais. E aos poucos a gente poder ir diminuindo. Mas o que é essa quantidade vai variar, né? Por exemplo, atualmente eu devo consumir uns 4 a 5 quilos de frutas e vegetais por dia. E tem dias que eu não consumo nada, tem dias que eu jejuo. E tem dias que eu consumo talvez 1 ou 2 quilos. Então não tem uma... Como é que eu posso dizer? Uma regra, né? Mas é a gente, com certeza, entender mais do nosso organismo e ver quando está fazendo sentido comer mais, quais são os horários, lembrar que o melhor horário para comer sempre quando o sol está aí, né? Não é de noite, né? Então, até aproveitando, porque o Jorge mandou aqui, ó, sobre o melhor horário. Já está respondendo a pergunta do coisa ali. Exatamente. Eu vi subir rapidamente, eu falei, acho que... Já, parece que foi feeling já, empatia, telepatia. Já respondeu já. Então é sempre com sol, Jorge, aproveitando, né? Então, enfim, a alimentação é com sol. E eu acho que de quantidade vai variar de pessoa para pessoa sempre. Então, se está, por exemplo, num processo de sucos, é possível que consiga ingerir um pouco mais do que quando está comendo sólidos, né? Por conta da fibra insolúvel que pesa. Se come mais gordura, provavelmente vai precisar de menos quantidade, porque, de certa forma, a gordura preenche mais no sentido de pesar a digestão também, além de ser mais calórica. Então, isso varia demais, assim, para saber exatamente para cada pessoa, para dar dicas mais assertivas, só analisando cada quadro mesmo, não adianta. Tem mais 2 aqui, tem a da Pri, que ela... Cara, não gosto muito desse assunto. Qual a melhor forma de consumir linhaça para aumentar o ômega 3? O que você acha? Olha, para mim, assim, tudo bem. Linhaça, eu acho que das sementes, possivelmente, é a que eu mais gosto, a linhaça e a chia, né? Mas eu confesso que eu não consumo direto, né? Eu acho que se eu tiro uma época do ano para consumir mais linhaça, é isso. Mas ela é positiva porque das sementes é a mais anti-inflamatória. Para a mulher, ela é interessante mesmo. Eu diria que é uma colher de sopa hidratada por dia. E aí você pode bater num molho de tomate para colocar na salada, por exemplo. Ou você pode bater em um molho de folhas para colocar na salada. Eu nunca indico consumir linhaça ou qualquer semente tipo chia e semente de abóbora e girassol com frutas. Nunca. Né? Lembrando que são oleaginosas. Oleaginosas só combinam bem com folhas. Não combinam bem com frutas. Tá?
Então, eu sugeriria pensar em colocar no molho de salada, por exemplo, todos os dias. Ou num suco verde só de folhas. Bater a linhaça, primeiro hidratar por pelo menos meia hora aí, e depois bater nesse suco verde, coar, ou se for um smoothie, nem precisa coar. Né? Então, eu diria que a melhor maneira de ingerir seria isso. Mas sem excessos. Toda semente é complexa, sem excessos, né? Não acrescentar aqui não, eu só vou pedir, por favor, gente, para vocês não ficar nessa vibe muito de ficar desesperado procurando nutrientes, né? Eu sei que a ciência nutricional se desenvolveu e estão cada vez mais se descobrindo muito nutrientes. Claro, o ômega 3 são as gorduras, né? As 3 gorduras boas e principais que foram descobertas, mas é como eu estava falando lá atrás, né? Os animais na natureza, eles não têm nada desse tipo, né? De, não, vou no nutriente tal, nutriente tal. Então, eu sei que isso existe, é uma realidade, a gente não pode negar. A gente aprendeu, a gente estudou, mas não vamos ficar na fobia de ficar procurando um nutriente específico, senão a gente vai entrar e vai surtar. Vai afetar, não, porque tem que ter a vitamina tal. Não, eu lembrei agora o negócio que você falou da vitamina. Engraçado. Pessoas que têm escorbuto, que é carência de vitamina C, né? Elas suplementam e continuam carentes, né? Será que a suplementação sempre... Era só para acrescentar lá aquele exemplo da caixa d'água que eu também uso muito, que você falou, né? A pessoa, será que a questão é isso, realmente? A questão é você limpar ali para você absorver melhor, porque o nosso corpo é inteligente e é poupador, gente. Desde que você ficar 60 dias, em tese, aí a gente consegue muito mais, obviamente, mas vamos supor que a gente consegue ficar ali até 60 dias, que a ciência está aceitando isso, de jejum. Gente, o corpo ele usa o estoque, ele cria vitaminas, ele cria minerais, ele faz toda uma coisa, gente. Então, ele é poupador, ele precisa disso aqui para poder operar e fazer funcionar. Então, não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade, como a gente costuma falar aqui. E aqui a gente vai para a última pergunta, com todo respeito e humildade, da Anki Bulan também. Essa aqui é especial para você. No jejum a seco, não tem risco de desidratação? E no jejum com água, é preferível água de coco do que a normal? Ótima pergunta. Eu vou partir do mais fácil, né? Jejum não insere água de coco. Então, se está tomando água de coco, já não é mais jejum, né? Porque a água de coco tem nutrientes, tem calorias e por aí vai. Então, não é um jejum. Pode ter um processo de desintoxicação líquido bem legal aí, um solid vacation, né? Mas não é um jejum, tá? Então, não teria a mesma profundidade de escopo de desintoxicação de um jejum, né? Mas é um processo líquido, tá? Agora, com relação ao jejum a seco, se não tem risco de desidratação, tem risco, mas lembrando que a gente desidrata de uma maneira positiva. A desidratação é uma das maneiras de a gente alcançar o que a gente chama de autofagia, tá? Então, o processo do jejum a seco é uma das maneiras mais fáceis da gente startar a autofagia, ou seja, o próprio corpo consumir as suas células senescentes, as células que estão talvez deficientes, as células que precisam ir embora, parte do corpo que já estão, de certa forma, não funcionando legal. Então, o processo do jejum a seco, ele causa desidratação, mas é por meio da desidratação que a gente desintoxica mais. Mas é na desidratação de jejum a seco, gente. Não vão no dia a dia de vocês parando, comendo normal e parando de se hidratar. Não é por aí. É o processo focado do jejum a seco, entendeu? Então, a ferramenta dele para alcançar a autofagia é a desidratação. E é considerada a maneira mais, talvez, acertada e a maneira mais profunda de desintoxicar é por meio do jejum a seco, né? Então, a gente tem que lembrar que sim, a gente vai estar se desidratando durante o jejum a seco, mas a desidratação, ela permite algumas coisas. Entre elas, inclusive, eliminar parasitas. É o único jejum que verdadeiramente elimina parasitas. Porque os parasitas não vivem sem água, né? Então, é o jejum que eu considero mais completo, mas não é para todo mundo. Lembrando que eu já falei antes, ouçam as outras lives que eu e Dani fizemos sobre jejum a seco. É necessário um preparo, é necessário estar limpo antes de pensar em fazer jejum a seco, né? Então, assim, para quem está pensando em começar, pode até começar fazendo o que você sugeriu, Anki Bulan, que é ficar de água de coco por uns dias. E aí se limpar mais, e né, entrar com algumas frutas mais astringentes, tipo uva, limão, laranja, tangerina, abacaxi, fazer sucos, fazer enemas, né? E não enema de café, pelo amor de Deus. Então, assim, tem certas coisas que podem ser utilizadas no preparo de jejum. E preparo de jejum não são 2, 3 dias, são meses, tá? Então é por aí. Então, gente, muito obrigado. Foram quase 2 horas aqui, 1h30 de live aqui, sempre bom. E a conversa vai fluindo, né? Se deixar, a gente fica aqui muito tempo.
Mas rendeu frutos aqui. Eu sei que muita gente chegou agora. Só para lembrar para quem chegou agora que o tema da live foi como não morrer de bobeira. E a gente chegou à conclusão aqui em 7 coisas. Que você não deve ou deve usar o mínimo possível de tóxicos, usar tóxicos. Deve se alimentar numa dieta majoritariamente vegana, crua e baixa em gordura. Deve se livrar do sedentarismo, pelo amor de santo Deus. De 2 a 4 vezes no ano você deve fazer um detox um pouquinho mais profundo, seja jejum, sucos, um detox que seja de acordo aí para que te sirva. A quinta coisa é o descanso e o jejum, que também está relacionado ao detox, obviamente. E a sexta é a questão do equilíbrio psicoemocional, que é muito importante. E a sétima é você ser coerente com o seu sentir, não se enervar, escutar os seus sentidos, e é por aí. Obrigado, Eri, por mais uma live e até a próxima, tá? Se quiser fazer uma consideração final, se despedir, a minha consideração final é essa. Observe esses 7 princípios aqui o máximo que vocês puderem, que vocês não vão morrer, pelo menos do que vocês podem controlar, de bobeira prematuramente. Eu queria só agradecer, foi ótimo, como sempre. Espero poder ver você, Dani, e outras pessoas que estiveram aqui em próximas lives. E com certeza é uma live que teve vários pontos interessantes. Algumas perguntas ficaram por responder, mas venham para uma próxima live e perguntem de novo, gente. Beijo, gratidão. Pode me botar, você bota lá o collab para mim, para vir ficar lá no meu perfil também. Valeu? Tamo junto. Com certeza. Beijão.